Rômulo, o que nós estamos tratando aqui? A crítica foi banida no país. A crítica desapareceu no país. E a crítica desapareceu, em primeiro lugar, no que eu chamo liberalismo de esquerda. Era o tempo inteiro buscar consenso. A política no Brasil virou a arte de evitar conflitos, inclusive aqueles conflitos que estão diante dos nossos olhos. Todo mundo foi treinado numa arte da conciliação, de buscar o consenso, mesmo nas piores situações. A crítica desapareceu. Sabe quem restituiu a crítica no Brasil, em termos públicos? Foi a direita bolsonarista. Ela começou a dizer. Ela começou a dizer que a Globo mente, ela começou a dizer que o Supremo Tribunal não vale nada, ela começou a dizer que o Congresso é uma podridão, ela que começou. Olha que incrível, o mundo se inverteu. O liberalismo de esquerda estava todo ele, na esteira de Lula, de seus 13 anos de governo, buscando consenso. Olha que inocência num país. O Rômulo, tu conhece a Suíça. Eu não conheço bem a Suíça, conheço sim, de longe. Passei uma vez no aeroporto, não pude nem tempo de ficar. Mas na Suíça o consenso é mais fácil, ainda que a vida política aí tem suas exigências. Não conheço um país na periferia capitalista que o consenso é fácil. E quando eu olho no imperialismo, nos Estados Unidos, a pancadaria come solta. Aqui, num país tão desigual, o Brasil, para mim, ele é mais desigual que o Haiti. Por quê? Porque a riqueza brasileira é infinitamente maior que a riqueza haitiana. E como eu me oriento pelo critério da riqueza, e de quem pega essa riqueza, e de quem produz essa riqueza, eu digo que aqui a desigualdade é maior e que o conflito é a ordem natural da vida. Mas não é função dos políticos administrar o conflito, é assumi-lo na plenitude. Nesse contexto, o que todos esses petistas estão falando aí, esses idiotas que você colocou aí em circulação, que é a média partidária no PT, que também, lamentavelmente, é a média partidária no PDT, e está se tornando uma média no meu partido também, no sentido de que nós temos que buscar consenso, buscar etc. Veja. Peraí, Nildo, você falou do PDT, falou do PT, mas e eu falei do PSOL. Sim, mas o Glauber Braga, o que você achou dele estar estudando há 50 dias? Já vou falar do Braga, vou falar do Glauber, não evito tema nenhum. E vou colocar aqui uma coisa em primeira mão, o Glauber se interessou por isso, pediu até para a assessoria do PSOL buscar. Agora, isso não resolve o problema, que o PSOL precisa ter é um presidente que não tem a orientação que o Juliano Medeiros tem. E colocar aqueles economistas da bancada, aqueles assessores todos, trabalhando por um projeto revolucionário. É isso que nós precisamos, nós não temos isso. Eles estão ocupados, Nildo, a assessoria do pessoal na Câmara, pelo menos aqueles que têm formação econômica, a onda é falar de MMT, não tem nada mais importante no Brasil. Mas isso caiu por terra de maneira tão vergonhosa que quem está fazendo a MMT é o bankster do Paulo Guedes. O pessoal diz, não, o nosso não era assim. Não, olha que absurdo. Não, a gente não podia fazer. Está tendo um conservadorismo de massa no Brasil, baseado nos programas sociais do petismo, baseado no aprofundamento da dependência, com a chantagem em cima do nosso povo, ganhando o nosso povo na condição de R$600. Qual era o discurso, inclusive no meu partido, inclusive do Juliano Medeiros, que vamos ver, nós não estávamos lutando pelo impeachment porque nós estávamos salvando vidas. Com R$600, aquele discurso de salvar a vida com R$600 é o que está dando a base de apoio eleitoral para Bolsonaro agora. Então esse pessoal não consegue ver 2 dias adiante. Eu digo isso público, internamente, em todos os cantos. Porque eu tenho um compromisso revolucionário com o nosso povo, não vou abrir mão, nem estou aí para essas quinquilharias de MMT. Isso é uma vergonha teórica que eu não quero nem... Isso é realmente espantoso. Mas tem saída. Qual é a saída, Ron? Restaurar o império da crítica no meio da esquerda. A crítica foi banida.
E por isso que tu é visto. E o DE... Veja o argumento daqueles sujeitos que tu colocou ali. Isso é assunto batido que a gente está cansado de saber. Primeiro não está cansado de saber, e agora está saindo na Globo, no Jornal Nacional, começa. Agora esse pessoal vai começar a dar importância. Por quê? Porque saiu na Globo. Segundo, se o argumento é estou cansado de saber, vamos parar de falar sobre a prisão do Lula, porque nós estamos cansados de saber que o Moro atuou como juiz e como parte. Pô, interessada. Então, vamos parar de falar nisso também. Se estão coisas que nós estamos cansados de saber, isso não é um argumento. Então, a crítica tem que ser colocada. Segundo, Romo, tem um jeito de estancar isso aí. Só tem um jeito. Porque eu nunca vi rabo abanar cachorro. É o cachorro que abana o rabo. Só tem uma saída aí. O seu Lulinha, que é um político vulgar, que devia, nessa hora, dizer: chega, agora vai ter condução aqui. E eu coloco o meu prestígio, a minha história e o meu futuro a serviço da República e a serviço do povo. E quero um esclarecimento cabal disso. Chama uma coletiva e abre o jogo. É isso que nós precisamos. E o Darcy e o Ciro, a mesma coisa. Todos esses políticos que estão aí tinham uma coisa bem simples. Era Lula, Ciro, todos Darcy, que você disse, é o Cid, né? Eu acho. Darcy. Não, o Ciro mesmo. Ah, tá. O Ciro, porque o irmão não vai ser candidato a presidente. Então, mas como o Ciro está aí, sendo candidato a presidente, e o Lula, porque o Lula, o que aconteceu com o Lula, Ron? Reacenderam todas as esperanças que ele pode ser candidato. Então, dentro do partido, o Lula, a ideia é essa, que a causa vai ser anulada, que vai regredir a sentença e que ele não vai mais ser ficha suja e ele poderá ser candidato. Isso é hediondo, Globo, é hediondo. É hediondo fazer eles jogarem com as pessoas dessa forma. Pois é, mas como a Globo já está disposta, segundo alguns, a perdoar o Lula, já dá para fazer um acordinho com uma parte, tudo em nome de estar contra Bolsonaro. Ah, vai ver que é por aí, então, que o pessoal do PT está saindo em defesa dos Marinho contra o Dario Messero. Sim, claro, mas evidente. Mas o Rômulo, tu ri, e com razão, eu acho trágico e com razão, mas é isso que eles pensam. Como vou mostrar aqui na sequência, depois você sair, vou mostrar o trecho aí numa tentativa de defesa dos Marinho diante da denúncia então, de que veja, hoje, do PT, acredite você ou não. Ai, meu Deus do céu. Isso, hoje tinha uma coisa só para fazer, que o Lula e o Ciro chamassem cada qual a sua coletiva de imprensa. Ia estar cheio de órgão nacional e estrangeiro. Sim. Ia estar cheio de blogueiro alternativo. Até o Rômulo Maia ia abrir ao vivo o Duplo Expresso para dizer o seguinte: o que está em jogo na República? Só que são dois personagens políticos incapazes de fazer isso. E a conjuntura está tornando os dois cada vez menores diante dessa situação. Uma lógica de situações extremas se impõe. A gravidade da situação do momento é terrível. O nosso povo submetido a uma exploração, uma miséria, um abandono e uma guerra de classes contra seus interesses mais elementares. E os políticos querendo navegar como alternativa viável, que vai conciliar banqueiro, latifundiário, Fundo Monetário, Banco Mundial, grandes comerciantes, a canária do Congresso, mais aqueles ministros do Supremo, mais os ministérios públicos, tudo num acordão total, contando com o Whitson no Rio, Dória em São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, o Dino do Maranhão, todos buscando uma forma de conciliar. E sabe quem está contra tudo isso? Bolsonaro. Bolsonaro é o único que aparece aí dizendo: não, a tarefa não acabou, nós vamos dar-lhe pau, eu tenho que colocar alguém do Centrão. As bases do Bolsonaro se movem no antissistema. E as bases do Ciro e do Lula, que são os dois personagens que podiam enquadrar. Veja, o PDT, Rômulo, queria concluir com isso de minha parte. O PDT depende do Ciro Gomes. E o PT depende do Lula. Mas nenhum dá um passinho pequeno para estabelecer uma nova linha no partido. O Lula tem uma capacidade, dentro do partido, de bem dizer alguns e amaldiçoar outros. E ele faz isso com silêncio. Lá no Washington Coacá, ele não menciona, ele é o único presidente.
Todos os presidentes do partido, do PT, foram contra a aliança com o Bolsonaro, com o bolsonarista. O único que não se manifestou, o Lula, era o primeiro que deveria ter feito. Então há um cinismo nesses petistas. E o Lula é um cínico cada vez maior, que devia estar nas questões centrais dizendo isso é intolerável, aquilo, até aqui nós vamos. Mas o Lula é um permissivo. E o Ciro Gomes caminha na mesma direção. Ambos estão caminhando na mesma direção. Diria o Brizola, estão costeando o alambrado há muito tempo. Costearam o alambrado já há muito. Eles só pensam numa coisa: como chegar na presidência da República. Não, o Lula não mais, o Lula é questão aí dele, da família, lá no que tá íntimo, ameaçado. Lá no íntimo, o Lula, eu perdia muito respeito pelo Lula, porque eu conheci ele dentro do partido, de fora, tive em debates, eu vi tudo isso, eu vi de perto. Eu sei que o expressionauta que nos escuta, as pessoas que vão nos ouvir, eles ficam pensando, um Ciro imaginário, um Lula imaginário, não esse das condições reais. E veja, comparem a atuação desses políticos com a situação gravíssima que estamos vivendo com Bolsonaro. Estou antecipando aqui uma tese. Com Bolsonaro ensaiando um conservadorismo de massas no Brasil. Se ele molda isso, nós vamos para um Estado policial de forma muito mais eficaz. E talvez eu tenha que fazer uma parceria contigo de estar dividindo a bancada do Duplo Expresso aí na Suíça, exilado. Porque aqui eu não vou poder ficar. E os trabalhadores, os sindicalistas, os sem terra, os movimentos populares, todos amargando derrota. E o nosso povo submetido à fome, à ignorância, à brutalidade e à violência do Estado. É isso que vai... E, bom, e a Embaixada de Washington dirigindo o Brasil por telefone, porque a classe dominante aqui é tão vulgar, tão medíocre, que basta um telefonema dos Estados Unidos para que a política vá para a direita, para a esquerda, para o centro, para cima ou para baixo. É incrível. Nunca tivemos uma hora tão miserável na política brasileira. Não. E nessa hora, que alguns poderiam se levantar, ficam aí fazendo pequenos cálculos, utilizando da astúcia do político burguês, que nos levou precisamente a esse buraco. Ô, Nildo, estão todos eles esperando o Guedes terminar o serviço sujo. Eles querem voltar em 2030 para dar Bolsa Família num cemitério, administrar, botar flores nos túmulos, entendeu? Todos eles querem ficar sendo oposição nos próximos 8 anos para chegar a falar: pacta sunt servanda, os acordos serão cumpridos, nós não podemos voltar contra os contratos. Como o Haddad falou na porta da Embraer em 2018, o discurso já está pronto, ele falou: olha, eu vou fazer tudo, se eu chegar lá e a Embraer não tiver sido entregue, aí eu vou impedir. Agora, se tiver sido entregue, aí a gente tem que respeitar os contratos e tal. Eles todos estão assim: pelo amor de Deus, me deixa na oposição parlamentar esses 8 anos, até o Guedes entregar tudo, aí eu volto e falar: bom, agora tem que respeitar os contratos. Ciro Gomes e PT estão nessa, o Nildorix. Por isso que eu tô responsabilizando aqui quem? Eu conheço gente no PDT e no PT muito séria, como no meu partido. Não é isso que está em jogo. Não é isso que está em jogo. Como eu conheço gente muito séria no PSTU, no PCB, no PCdoB, eu conheço gente muito séria. Agora, o conjunto da obra está muito ruim. Está muito ruim. E se nós cumprirmos alguma função construtiva nessa conjuntura, Ron, é o exercício da crítica, colocando os problemas reais. Não para fazer uma faguinha aqui, com o meu politiquinho de predileção ali. Nildo, tu é muito crítico do Lula. Nildo, tu tem ciúme do Ciro. Nildo, isso é uma bobagem. E que está o problema? Olhem o Brasil se desmilinguindo, aprofundando a dependência sobre o desenvolvimento, como eu não tenho registro na história do Brasil. É a hora mais grave que nós vivemos. E nessa hora, fica um querendo proteger o seu politiquinho de estimação, seu deputadozinho, pensando, essa gente pensa na sua reprodução parlamentar, sacrificando o futuro do país, o presente no país, num abismo social, Romo, de miséria, de fome, de violência, de exploração, de morte. E não tem quem verbalize isso. Não tem. Então, eu acho que o Duplo Expresso tem que manter acesa a chama da crítica,
tem que passar a navalha naquilo que é fundamental e tem que fazer isso que tu faz aqui. Chama todo mundo para discutir. O teu vídeo está aberto para o Lula, para o Ciro, para quem você quiser, está aí. Eles não vêm. Não. Sabe por quê? Porque eles gostam, sabe do quê? Eu vou terminar com o seguinte, Ron. Queria dar aqui um elemento da cultura. Durante